De repente, eu falei, meu Deus, aqui estou ouvindo sobre missões. Aí, o livro, Paternidade, Portugal. E agora? Estou perdido, vocês têm para ficar aí até meia-noite? Portugal, eu fui para Portugal em 80. Não, fui para a Espanha em 80, no início de 81, nós estávamos no norte de Portugal. Nós fomos com passagem de ida, para não voltar mais, mas Deus mandou a gente voltar. Eu estou falando nós, porque o meu irmão, o Denir, só tirar a barba, é igualzinho, não tem altura, né? Somos altos, somos assim, todos a nossa família. Então nós fomos, naquela época, porque nosso coração já estava envolvido nisso. Nós viemos do campo. Eu fiquei entre o campo e a cidade, né? Mas o Adenir, meu irmão, ele preferiu ficar no campo a vida toda. E quando eu conheci o Senhor, aos 20 anos, voltei para casa, no campo também. E lá experimentei o que é a vida com Jesus. Era lá na fronteira Brasil-Bolívia, 250 quilômetros longe da cidade de Cáceres, onde mais fácil de chegar, mas não tinha estrada. Então, meu pai sempre foi daqueles do tempo antigo que queria lugar onde menos gente possível, lugar novo, terras, campos. E é assim que nós fomos parar naquela região. Lá na cidade de Vila Bela, ali era município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Bonito nome, hein? Só faltou amém. Vila Bela é uma cidade do tempo do Brasil colônia, criada lá, plantada lá para garantir a posse da terra, o Brasil estendendo a terra, avançando, empurrando os espanhóis mais para o Pacífico. Lá estava Gustavo Brindsken. Cláudio, o Fernando já esteve na casa do pastor Gustavo. Você não foi ainda, né? Você viu? Olha, o Gustavo Brindsken, ele, em 1956, no Europa do pós-guerra, ele é um jovem muito inteligente, que amava, conheceu o Senhor Jesus nas reuniões domésticas com Corre Tembum, que é aquela do esconderijo secreto. Nas reuniões deles fazia parte o irmão André, o contrabandista de Deus, e Deus moveu naqueles grupos de família, eram pequenos grupos, e daqueles grupos eles saíram para missões, foram para a Indonésia. O André foi para as Cortinas de Ferro, vocês leram a história dele. Eu não conheci ele pessoalmente, nem a Corre Tembum, mas o pastor Gustavo trouxe ela no Brasil, pôs ela no aviãozinho dele e percorreu o Brasil com ela. O Gustavo Brindsken e Dona Jane se casaram e vieram para o Brasil em 1956. Ele tinha 23 anos, ela 21 e um bebê de 8 meses. E foram para Vila Bela, lá no fim do Brasil, 500 quilômetros depois de Cuiabá, mas não tinha estrada. De Cuiabá para lá não tinha estrada, até Cáceres tinha muito precariamente. Você passava, quem tinha um caminhão ou alguma coisa que transitava ali, demorava 3 dias para andar 240 quilômetros. E o Gustavo foi para lá. E meus pais também foram para aquele fim de mundo. E como não tinha estrada, Deus deu para ele um avião, um Cessninha 147, que é o Jeep do ar. E ele voava com esse aviãozinho, fazia táxi aéreo para manter o avião e visitar os índios parecis, que você visitou, os Nambiquara, que fica ali perto também, e os povos da fronteira Brasil-Bolívia, é uma etnia que já perdeu bastante da sua origem, os tiquitanos na Bolívia, Bolívia e Brasil, fronteira, e os povos ribeirinhos do rio Guaporé, que você andou ali, o rio Guaporé que desce para o norte. E o Gustavo chegou até a casa dos meus pais, naquele ranchinho, beira-o-chão, lá naquela floresta amazônica. E ele batizou os meus pais no córrego ali da fazenda, ali do sítio, que estava recém abrindo. E descia com o avião na fazenda do senhor Arthur Nogueira e pedia emprestado um cavalo
ou 2 ou 3, dependendo de quantas pessoas acompanhava ele, e montava a cavalo e andava o dia inteiro com esses cavalos até chegar na casa onde ele ia visitar. E visitou a minha família e tantos outros. Quando não, se alguém tinha ali um carro, ou carro de boi, ele andou comigo no carro de boi. O carro de boi anda mais ou menos 5 quilômetros por hora. Então, assim, eu nasci nesse ambiente de missões. 6 meses depois da minha entrega absoluta a Jesus, eu comecei a ser incomodado com aquelas palavras assim: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Eu queria me esconder. Ai, meu Deus, está faltando trabalhador e eu estou aqui. Será que estão me vendo que eu estou aqui? Eu não quero nem que me vejam. Eu comecei a ficar tão incomodado, no mês de julho do ano seguinte, próximo de 1 ano e meio da minha entrega a Jesus, eu vou em Vila Bela. E pela primeira vez eu estava num culto da igreja lá. Lá no mato onde a gente vivia, a igreja éramos nós. A igreja éramos nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente conversava sobre a Bíblia, sobre os temas da Bíblia. A minha mãe dizia que o Odenir e eu líamos a Bíblia até tarde da noite, 9 horas, por aí. Porque a gente trabalhava duro na roça. Tomava banho na hora que o sol estava se pondo na água gelada do riozinho que vinha da montanha. Jantava no entardecer, no anoitecer. Depois do banho já jantava. E nós dois ficávamos lendo a Bíblia e conversando sobre os temas bíblicos. E minha mãe dizia que à noite a gente dormia e falava enquanto dormia. E às vezes ela ficava ouvindo e parece que combinávamos o que estávamos falando, dormindo, sobre os temas bíblicos. Aí quando eu fui a primeira vez lá em Vila Bela, onde estava a igreja, eu esqueci que eu era igreja, era uma conferência de missões, era um grupo menor do que esse, no ano de 73. E o assunto era: faltam obreiros, falta trabalhadores, peçam para o Senhor da Seara mandar mais trabalhadores. E aquilo foi na sexta-feira, no sábado. Quando foi no domingo de manhã, não aguentava mais. Eu me sentia torturado, estão me torturando. Aí, na manhã de domingo, um casal se levanta, que eram missionários entre os Nambiquara. Eles tinham vindo lá do Nordeste e começaram a contar a história deles. E Deus falou, e a gente sonhou, e a gente viu um povo, e a gente veio para cá. Eu falei: não, agora é o fim. É o fim. E aí o pastor começa a falar e diz: olha, eu quero agora chamar... Eu estava sentado bem na frente assim, não era um banco confortável igual esse, era aquele banquinho que a gente faz de uma tábua e 3 perninhas, sabe? E eu estava sentado assim, bem na frente. E ele falou: eu quero chamar aquelas pessoas que já entregaram suas vidas a Jesus e querem entregar agora para servir. Eu me levantei e falei: eu! Aí o pastor deu uma risadinha, falou: calma, deixa eu terminar. Sabe, eu caindo de maduro, não precisa nem chacoalhar o coqueiro, eu já estava caindo, já. Sou eu! Falei: calma. Aí completou, era a primeira vez que eu vi um apelo. E aquele dia, 4 se levantaram, era o Odenir, meu irmão, eu e outros 2. Os outros 2 não foram para missões propriamente. Mas nós, aquele dia, saímos dali sabendo que o Senhor nos chamava para servi-lo. Nós estávamos dispostos a qualquer coisa. Quando a gente... é Ele que manda, é Ele que vai pagar a conta, é Ele que vai dizer o que e onde. Eu voltei para casa, lá para a fronteira. Vocês não fazem ideia do que eu estou falando. Aquilo era realmente um paraíso, sabe? Em termos geográficos, em termos de natureza. Eu voltei para lá, fomos para a roça, fomos montar cavalo, fomos cuidar das coisas.
mas nós estávamos cheios do Espírito Santo. Ah, Deus falou comigo, esse é seu último ano aqui. Eu estava seguro. Ah, eu falei que Deus falou comigo, né? Pois a gente aprendeu lá que tinha que ouvir Deus. A igreja é um lugar para a gente se extravasar e aproveitar da presença dos irmãos, mas Deus é no nosso secreto. Amém? É na intimidade. E por que, alguém já perguntou para nós, como é que é isso de ouvir Deus? Você nunca precisou ouvir Deus, você está tranquilo, você está levando a vida. Eu não. Eu tinha que ouvir Deus. E Deus tinha que falar comigo, porque eu precisava mesmo. E Deus falou comigo, esse é seu último ano aqui. Lá com os meus pais. Eu voltei para casa aos 20 anos. Eu saí de casa praticamente aos 12 anos. Eles ficaram no campo, eu fui para a cidade estudar, nunca mais voltei. Voltei uma vez ou outra. Voltei quando eu saí do exército. Fiz uma visita, minha mãe chorando, falou, por que não fica com a gente? Vamos desenvolver isso aqui. Eu fui embora, era viciado na cidade, nas coisas. Agora eu tinha voltado para casa, eu tinha voltado para a casa do meu pai. Eu voltei para ele, eu voltei para me relacionar com ele. Eu levantava de madrugada para tomar mate com ele, minha mãe de origem gaúcha, meu pai paranaense, tomar um mate chimarrão de madrugada. Eu levantava para sentar com eles, para ouvi-los, para resgatar o tempo que eu perdi quando eu não estava em casa. Mas Deus falou comigo, você vai sair. No final daquele ano, eu até peguei, eu tinha uma câmerazinha, uma cápsulazinha, daquele rolinho de filme, né? Fiz fotos lá. No final do ano, meu irmão chega em casa, ele estava no seminário em Belo Horizonte, é o primeiro que se converteu, ele era, para nós, o sumo sacerdote, assim, né? Chegou meu irmão, né? Ele é doutor na Bíblia, é com ele que nós vamos agora conferir as coisas. E eu orei, falei, Senhor, aquele assunto, né, de que eu vou sair, eu vou falar com o Moacir. E o Senhor vai usar ele. O que ele me falar, é o Senhor que falou. Vai estar resolvido. Não falei nada para o Moacir. Sentamos, oramos e falei, Moacir, eu estou querendo sair esse fim de ano, ir para um seminário, começava alguma coisa. Sair. Falou, olha, não vai não. Eu pensei que ele ia falar, vai comigo. Me acompanhe, ele veio visitar. Pensei que ele ia falar, vem comigo agora. Ele falou, não sai não. Não. Você precisa preparar o pai e a mãe. Você precisa ficar pelo menos mais um ano com eles. Amém. Ele voltou, foi embora para Belo Horizonte. Eu falei, mas aí eu fui, minha rotina normal. Aí eu falei, Deus, aquele negócio, interessante, né? Eu estava tão, assim, convicto. O aviãozinho do pastor Gustavo sobrevoa. E foi, foi pousar, desceu com o avião lá na fazenda, perto da casa do nosso irmão Ataliba. Era o nosso vizinho, crente, 15 quilômetros. Era só pegar a bicicleta e ir correndo lá. Tinha que tomar cuidado, podia ter onça pelo caminho, tudo, mas dá para chegar. Aí fui lá encontrar com ele. Ele falou, eu preciso de você. Eu preciso de você para você dar aula na comunidade rural que tem 30 quilômetros da sua casa. Você vai lá, começa a ser professor lá. Eu prometi para a prefeitura que você pode fazer isso. Com isso você vai sair da sua casa e preparar seus pais para você sair. Ele não sabia de nada. E aí, no final do ano, você vai comigo para trabalhar comigo, lá em Vila Bela. Então, assim aconteceu, eu dei aula naquela comunidade, cada 2 semanas eu voltava para casa, preparei meus pais. No final daquele ano, fui para Vila Bela e comecei a servir lá. Quando eu vi aquele rio, quando eu vi aquele povo, quando eu vi que tinha ribeirinho, que tinha índio, que tinha tudo, eu falei, eu nunca mais saio daqui. Eu vou fazer o meu barco. Eu vou botar esse barco na água aqui, vou navegar até a foz do Amazonas.
eu vou evangelizar esse povo, eu vou dar minha vida nisso aqui. Você estava falando que você queria ir para missões, etc. Aliás, você tem que ser assim, viu? Você tem que ouvir a pregação hoje à noite e falar, eu vou. O lugar é onde? Portugal? Portugal. O que faz para chegar lá? É longe? Dá para ir de bicicleta? Eu vou. Ah, não, não, eu vou. Você tem que estar pronto para ir para lá, para cá, para o norte, para o sul. Porque assim você fica leve na mão de Deus. Quando Ele fala, é aqui, você está lá. E assim foi que nós começamos. 5 anos depois da minha conversão, eu estava na Argentina pregando o Evangelho. E quando eu estava lá na Argentina, nessa época Jocum mobilizou um grupo no Brasil e no mundo, para a Copa do Mundo de 78, para evangelismo lá. E o Odenir e eu estávamos em Curitiba, e nós ouvimos aquela chamada deles. Nós simplesmente ouvimos no rádio. No outro dia cedo, nós estávamos lá na porta, 7 horas da manhã. Na porta que eles deram o endereço onde eles estavam. Era na casa do pastor Couto, que eu já conhecia ele. Batemos lá. Eles abriram a porta e falaram, nós vamos na Argentina. Eles olharam para nós, estavam bem com cara de Mato Grosso ainda, assim. Aí eles falaram, calma, nós não vamos pagar para ninguém ir. Eu sei, é pela fé. Tá bom, entra, senta aí, depois a gente conversa. Eles fizeram uma campanha lá em Curitiba naquele mês. Eles poderiam ter parado naquele dia, porque nós somos os únicos que foram o resultado daquela campanha. E nós tivemos lá na Argentina, nós fomos por fé, nós vimos Deus suprir para ir, para voltar. Eu nunca tinha falado espanhol. Eu cheguei lá em Buenos Aires e fui fazer a minha inscrição e eu queria falar espanhol. Eu não sabia falar espanhol. Alguma coisinha, porque eu cresci na fronteira Brasil-Bolívia. Aí eu falei para o rapazinho argentino, falei, e los muchachos? Ele falou, a las calles. O que será que ele falou? O que será? Eu não sabia, ele tinha falado na rua, bem argentino, nas calles. Pois é, 2 semanas depois eu estava dando testemunho em praça pública, em espanhol. Eu nem sei o que eu falei, mas eu falei. Nós saímos pela rua, distribuindo literatura, falando com as pessoas. Eu vi gente encontrar uma senhora distinta, ver eu e um outro na rua, falar, peraí, vocês estão dando esse papelzinho? Eu levei um papel desse, eu não dormi à noite. Oramos com ela ali na rua. Um dia nós estávamos cantando, nós éramos um grupinho de uns 4 ou 5 no máximo. Alguns deles nem falavam espanhol. Nós estávamos cantando com um violão numa calçada de uma avenida de pista dupla, numa esquina, cantando ali, adorando o Senhor, tipo, aleluia, assim. De repente, parecia que tinha um som estereofônico. Os nossos colegas que estavam no outro quarteirão vieram e falaram, parecia que tinha um som. Os carros paravam para ouvir. Fala sério, vocês acham que éramos nós? Vocês acham que eram nossas lindas vozes? Os anjos cantaram conosco. Não só os carros paravam para ouvir, mas os nossos colegas que estavam lá no outro quarteirão vieram e falaram, mas meu Deus, o que aconteceu? Então, queridos, a obra missionária não é feita pela gente, é feita pelo Espírito Santo, é feita pela nossa entrega, pela nossa disposição de ouvi-lo e de se entregar por ele. Claro que o Odenir e eu deixamos uma fazenda, nós éramos os cabeças lá, nós tínhamos tudo como estender e expandir aquilo. Mas a minha mãe, que sempre foi nossa intercessora, se converteu antes de mim. A minha mãe, que
nunca deixou de falar de Jesus para quem quer que fosse que passasse na nossa casa, lá onde fosse. A minha mãe e meu pai, eles estavam certos de que o Senhor nos chamou, certos de que nós seríamos muito mais proveitoso no campo missionário do que para construir uma fazenda. E com todo o apoio, com toda a intercessão, nós nos colocamos assim para servir. Agora, para chegar aqui nesse livro, né, lá na Argentina, eu ouvi sobre paternidade. Deus é o Pai. Claro que eu sabia disso. Claro que eu já tinha lido e já tinha prestado atenção quando Jesus falou: quando você quiser orar, entra no teu secreto e fale com o Pai. O Pai conhece você. O Pai te ouve. E o Pai vai te ouvir e vai te recompensar. Mas quando eu ouvi sobre paternidade naqueles dias, de repente veio à tona que a minha relação com aquele pai que eles estavam falando, um pai de órfãos, juiz de viúvas, um pai galardoador, um pai que se compadece daqueles que o temem, como um pai se compadece, como a mãe que amamenta e não se esquece. De repente eu descobri assim em mim, que era como se fosse uma vida muito boa com Jesus, o Filho dele, e estava tudo bem com o Espírito Santo, mas muito pobre na relação com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você prestar atenção nas cartas de Paulo, ele sempre começa as cartas falando que ele é servo de Cristo Jesus e de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem frisado, bem colocado. E eu estou ouvindo esse assunto lá naqueles dias, e o Espírito Santo começou a trabalhar comigo, eu não sei exatamente explicar, mas de repente me veio à tona que a figura de meu pai e a figura do Pai que está nos céus era mais ou menos igual, só que nivelado por baixo, ou seja, Deus Pai era igual ao meu pai, mas o meu pai tinha limite, e o meu pai, olha, eu cresci, como já disse, no campo, me lembro muito bem minha vida de criança, que é aquela coisa mais gostosa, o pai chegando a cavalo do campo, e a gente correr para encontrá-lo. Eu sou de uma família de 12, então teve cada fase, teve aquele que podia subir no cavalo e sentar na frente do arreio ali com ele, porque o outro era maior, já não cabia mais, então aqui deu lugar para o outro, e aí teve a minha vez. Eu me lembro de tudo isso, eu me lembro que a gente sentava para tirar a bota dele, eu me lembro que a gente pegava o saquinho de matula, que a gente fala, aquela farofa com carne seca que levava para comer no campo, saía cedo, voltava à tarde, aquilo voltava com cheiro de suor de cavalo, a gente gostava de comer, aquilo era muito bom, uma delícia. Mas eu fiquei adolescente, eu fiquei crescidinho, e em algum momento, e nenhum pai é perfeito, em algum momento meu pai deve ter dado algumas escorregadas comigo, e por mais que nós tivemos uma relação aparentemente boa, mas era como se ele tivesse alguma dívida não quitada comigo. Olha que quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para a casa do meu pai. Eu tinha consciência de que eu estava voltando para o meu pai. Eu estava feliz lá na fazenda, quando ele mandava fazer alguma coisa, ou ele dizia melhor não. Como eu tive a minha fase rebelde, que eu não vou contar, e eu agora estou em casa, e eu estava disposto a acatar tudo que o meu pai dizia, tudo que ele falava,
Eu estava feliz com isso. Mas 5 anos depois que eu estou pregando o evangelho já num outro país, eu me convenço de que eu guardei alguma coisa na gaveta com relação ao meu pai. E aí, Deus, o Pai, ele não ia mais do que aquela estatura, aquele nível do meu pai terreno. Porque o pai terreno, ele é figura do Pai celestial. As coisas naturais na Bíblia, elas espelham, elas são figuras das espirituais. Até o sol e a lua são figura de Cristo e a igreja, por exemplo. São coisas naturais. E assim, queridos, naqueles dias lá na Argentina, Deus me alcançou nessa área e no momento de oração eu tive uma visão, e eu não sou desses que tem visão, não com frequência. E eu vi quando eu era criança, em algum momento da minha infância, que eu não tenho na minha mente, mas eu vi na visão, e eu estava doente, deitado, e a minha mãe estava afagando a minha cabeça, assim, passando a mão na minha cabeça, e Deus falou comigo: eu sou tão sensível quanto a tua mãe. Por que Deus falou aquilo para mim? Porque eu estava com o meu pai estava naquele quarto escuro, que pai não tem sentimento, pai é o insensível, mas o pai é o que segura a barra. Imagina se o pai, na hora que a mãe começa a se desesperar, o pai também se desespera, o barco vai afundar. Então eu me lembro muito que a minha mãe, meu Deus, como é que vai ser agora? O meu pai sempre estava, não, calma, vai dar certo, não tem problema. Não, segurando. E aí Deus mexe comigo e fala: olha, seu pai é durão e o insensível, pois eu sou tão sensível quanto a tua mãe. Não estou dizendo que Deus é mãe, mas pai e mãe para Deus não faz diferença. O pai e a mãe, você como mãe e você como pai, vocês estão dentro da paternidade, como Deus é pai. Suficiente, por isso que ele fala lá no Salmo, que assim como uma mãe que amamenta não esquece, também ele é assim como uma mãe, não esquece. E aí Deus me arrebenta, vamos dizer assim, com essa revelação do amor de pai, e caiu em mim enquanto eu, por praticamente nada, porque o meu pai, eu digo, olha, figura excelentíssima, um marido, um companheiro, um amigo, uma pessoa muito fina, muito honesta, mas ele estava me devendo, porque eu tomei por dívida, e agora eu era convencido de tudo aquilo. E eu passei uns 3 dias com uma sensibilidade enorme, chorei muito aqueles dias. E tratei de perdoar meu pai, e tratei de fazer meu pai saber disso, e tratei de confessar alguns outros pecados também para eles, e tratei de pôr a minha vida a limpo, e Deus trabalhou a minha vida. Isso foi no ano de 78. De lá para cá, Deus trabalhou muito esse tema na minha vida, mostrando como é o pai. Mas eu já falei, meu pai era aquele homem maravilhoso. Só que depois que eu comecei a falar sobre esse assunto, eu me deparei com situações graves que as pessoas passam. Eu me casei com uma mulher que não conhecia o pai. Quando nós começamos o nosso relacionamento, eu falei para ela: nós vamos encontrar seu pai. Ela falou: não sei se meu pai está vivo ou morto. Namoro, noivado, foi tudo muito rápido, nós já não tínhamos idade para ficar namorando. Mas mesmo assim deu tempo de alguém sondar a minha sogra. A minha sogra deu umas informações para essa pessoa, encontrou
a família do pai da Isabel, lá no bairro da Saúde, em São Paulo, no meio daquela cidadezinha, encontrou, um mês antes de nos casarmos, nós fomos lá para conhecer o tio dela, porque não dava para chegar na casa do pai e simplesmente falar, eu sou sua filha, alguém precisava preparar ele. Nós chegamos na casa do tio, ele chorou muito quando viu a Isabel, porque a Isabel era a cara da irmã dele. E nós tivemos a alegria de honrar a paternidade na nossa cerimônia de casamento, com a presença do tio representando o pai. Chorou o tempo todo no nosso casamento, aquele homem de quase 80 anos. E nesses anos, eu me deparei então, porque eu estou olhando para a minha história, mas meu Deus, quantas pessoas nós vimos nesses anos que foram abusadas, violentadas por pai. Oramos por uma mocinha, isso há anos, muitos anos atrás. Essa mocinha dizia, meu pai espancou a minha mãe como se fosse um homem. A minha mãe não aguentou e foi embora de casa, eu fiquei. Aí ele passou a me espancar como se eu fosse um homem. E aquela mocinha estava profundamente marcada que ela gostou de Jesus, mas ela não queria saber do Deus do Antigo Testamento, porque ele parecia um pai do modelo que estava na cabeça dela. Eu tive a oportunidade de orar e ministrar e falar do pai amoroso que é, e da sombra negativa que fica na nossa memória, na nossa mente, e que nos inflama e que nos afeta profundamente, que não só nos priva da relação com o pai terreno, nos priva da relação com o Pai nosso que está nos céus. Jesus é o Filho, o primogênito, o unigênito do Pai, que veio, conforme João capítulo 1,14, o Verbo se faz carne para mostrar a glória do Pai, para mostrar-nos o Pai. Teve um dia que ele ficou até, parece que meio impaciente com um dos discípulos lá, não sei se era o Filipe, que falou, mostra o Pai. Ou era o Tomé, mostra-nos o Pai. Ele falou, ei, eu estou com vocês. O Pai está em mim. Ninguém parece tanto com o Pai quanto o Filho. Ele está lá, veio para mostrar-nos o Pai. Jesus veio para resgatar filhos para o Pai. Ele não veio para nos fazer servos. Nós é que nos fazemos servos, porque nós, por amor, queremos servi-lo. Ele é Senhor. Ele não quer servos. Ele quer filhos e filhas. Amém? É daí que nasceu, então, o livro. Ele só saiu agora, há poucos anos atrás, porque algumas pessoas chegaram até a faltar com respeito comigo, ligavam para mim dizendo, como está a construção do livro? Eu falei, acabou, não me respeitam mais. É o Cláudio ali, ó. E o irmão dele estava lá em Rondônia, e o irmão dele não fala nada para mim, eu falo para ele, cutuca lá o pastor Pedrinho para o livro da paternidade. E então, aqui está o livro, que bom que você leu, e ali está. Eu tenho uma filha servindo o Senhor na Ásia, vamos falar assim, para não ser... sabe que países de restrição, você tem que tomar cuidado. Tenho 2 filhos, eles não são missionários, mas o Senhor mandou eles também. Um está em Portugal, em Lisboa, é guia turístico lá, o mais novo, casou esses dias, viu, Cláudio? Casou esses dias, o Pedro. Ele casou com uma moça americana, a minha filha casou com um rapaz americano, e o meu filho foi o mais velho, ele já andou para o país até o fim do mundo. Ele chegou lá no fim do mundo, no Japão, casou com uma japonesa. E nós temos um neto, é o nosso primeiro neto, está no Japão. Não tem graça nenhuma ter um neto do outro lado do mundo. Aí, quando a mãe ou eu reclamamos qualquer coisa, eles falam, culpa de vocês que nos prepararam para ir longe. Então, queridos, nós já fomos visitar o Abner lá no Japão, ano passado.
mas agora estamos juntando força para ir para visitar minha filha na Ásia. Nada como viver para Ele, viver para Ele. A nossa casa, nós construímos ali na chácara, em Paulínia, para servir o Senhor, para receber as pessoas. Teremos o maior prazer de receber você lá, para a gente sentar. Eu sou o cozinheiro quando tem visita. Eu que cozinho lá para o Cláudio, por isso que ele está bonitão assim. Nossos filhos cresceram nesse ambiente, de priorizar as pessoas, de servir. Mais bem-aventurado é dar do que receber, e o Senhor cuida do resto. E assim é a nossa vida. Meus pais já não estão mais, já foram com o Senhor, viveram uma vida abundante, deram tremendo testemunho, foram fiéis ao Senhor até o último dia de suas vidas. E o meu pai na fé, Gustavo, já também não está mais, viveu 56 anos no Brasil, e aí voltou para a Europa, já estava na hora de ser recolhido, foi embora. A esposa dele está fazendo 90 anos, está lá em Vila Bela. Em Vila Bela. Eu tenho um filho na Europa, industrial lá, mas ela falou, o filho falou, mãe, você escolhe onde você quer ficar. Você não está mais na idade de passar o verão na Europa e o inverno no Brasil. Não vai dar. Você tem que escolher um lugar ou outro, porque não pode pessoa nessa idade ficar viajando 2 vezes por ano. Aí ela falou, vou ficar em Vila Bela. O coração está lá. Então, viveram a vida lá. E essa é a obra. Essa é a graça da obra. Isso é a beleza de andar e servir o Senhor. Deus abençoe, queridos.